Olá, meu nome é Rodrigo Henrique Klein de Borba Oliveira e hoje eu estou responsável por guiar esta apresentação sobre a segunda experiência prática da disciplina de Prática do Eletromagnetismo da Universidade de Brasília. O tema de hoje é multiplicador de tensão e capacitores. O nosso grupo, que é o grupo 2, é composto pelo Lucas Moacir, pelo Pedro Dionísio, por mim, Rodrigo Borba, e pelo Yuri Macedo. Bem, um resumo da nossa apresentação. Nossa apresentação conta com uma introdução que vai ser realizada logo em seguida, uma explicação sobre as teorias por trás dos experimentos realizados, os procedimentos experimentais, que vão ser os vídeos dos experimentos realizados em sala, os resultados dos nossos experimentos e uma análise desses resultados em uma forma de um fórum de discussão. Em seguida, uma conclusão e, por último, estarão disponíveis as referências. Bem, os capacitores são dispositivos utilizados para armazenamento de cargas elétricas. Quando ligados a uma diferença de potencial, um campo elétrico forma-se entre duas placas, fazendo com que os capacitores acumulem cargas em seus terminais, uma vez que o dielétrico em seu interior dificulta a passagem das cargas elétricas através das placas. Desta forma, foi possível que, nesses experimentos, utilizar capacitores na formação de multiplicadores de tensão e outros componentes essenciais para esse estudo. Bem, o multiplicador de tensão. O multiplicador de tensão é um circuito que possibilita a obtenção de uma tensão de saída que é múltiplo da tensão de entrada. Ele utiliza fonte de tensão alternada, diodos e capacitores. A teoria por trás do multiplicador de tensão é apresentada através do uso de chaves, mas para o uso prático são utilizados diodos. Os diodos eles carregam os capacitores e bloqueiam as descargas dependendo da fase da onda da fonte. Para exemplificar um pouco o funcionamento dos multiplicadores de tensão, nós temos aqui duas imagens. Essa primeira imagem divide o multiplicador de tensão em seções. Cada uma dessas seções é capaz de multiplicar a tensão inicial em duas vezes. Quando a tensão da fonte VI é negativa, a fase é negativa, o diodo D1 está diretamente polarizado. Dessa forma, ele carrega o capacitor C1 e bloqueia a descarga do capacitor C1 para isso no diodo D2. O diodo D2, na fase negativa, ele bloqueia, o D2 bloqueia a descarga do C1 para o C2. E daí, quando ele entra na fase positiva, o D1 bloqueia a descarga do C2 e o D2 carrega o capacitor 2 tanto com a tensão de entrada VI quanto a tensão armazenada no primeiro capacitor. Dessa forma, ele dobra a tensão de entrada. Então, se nós medíssemos nesses dois terminais aqui do capacitor C2, nós encontraríamos uma tensão que é o dobro da tensão de entrada, do pico da tensão de entrada. Agora, dessa forma, a gente pode perceber que cada um desses blocos multiplica a tensão de entrada em duas vezes. Essa imagem aqui à direita é a que foi nos proporcionada no roteiro do experimento, e ela mostra que o multiplicador de tensão pode ser estendido de forma a multiplicar essa tensão inicial em diversas vezes. Esse conceito foi essencial na hora da produção dos experimentos, e nós fomos capazes de multiplicar a tensão de diferentes fontes para o uso nos experimentos. Se nós quiséssemos, ao invés de obter uma saída positiva, se nós quiséssemos uma saída negativa, de tensão negativa, bastava inverter a direção desses diodos e dessa forma obteríamos aqui nos terminais de saída uma tensão negativa.
Basicamente, em relação à capacidade, a rigidez, o que que é a rigidez dielétrica, né? A rigidez dielétrica a gente obteve experimentalmente valores de diversos tipos de materiais, e esses valores, eles denotam de quanta voltagem a gente precisa para quebrar a rigidez desse material para que possa passar uma corrente elétrica por ele, né? Então, a gente tem três tipos de materiais diferentes, são os condutores, os isolantes e os semicondutores. Só que para todo material existe um valor específico desse número, da constante dielétrica, que se superada, ela vai permitir a passagem de corrente, né? Então, esses materiais que seriam semicondutores ou isolantes acabam se tornando condutores também. O ar atmosférico, ele é um meio isolante, porque ele apresenta uma rigidez dielétrica muito alta, de 3 vezes 10 elevado a sexta volts por metro, e num caso muito, para a gente ter noção de quão alto é esse valor, né? Ele naturalmente falando, ele só acontece quando ocorrem tempestades, né? Tipo, são valores altíssimos, descargas de corrente elétrica absurdamente altas, de valores absurdamente altos, né? Mas a gente consegue simular isso laboratorialmente, que foi justamente o intuito do nosso experimento prático, né? Só que essas descargas elétricas, né, elas ocasionam em dilatação do ar, né, que ocasionaria o choque mecânico entre as moléculas, né, que geram os trovões. Essas descargas elétricas, elas também liberam luz, né, porque pelo fato da corrente elétrica transferir elétrons de um átomo para o outro, né, acaba liberando fótons, que é o que a gente conhece como relâmpago. E as descargas elétricas em si, a passagem da corrente elétrica, a gente chama elas de raio. Ó, 15 centímetros. Aqui o circuito. Ó, tem o de raio. Vai, aperta. Aí, ó. Dá pra ver, pô. Aí, deu pra ver. Perfeito.
e agora eu vou falar acerca das simulações que foram feitas referentes ao Ansoft, que no caso foram referentes ao experimento 2 de eletromagnetismo, experimentos práticos. Então aqui a gente tem a primeira simulação, né, que é referente a duas cargas puntiformes de alumínio, que no caso elas são em formato circular, e elas vão de 0 volts até 10 volts. Essa simulação aqui, elas foram submersas a um óleo de propriedades que, no caso, a permeabilidade seria referente a 19,5 e a condutividade 0,175 microohms. Então, aqui, durante essa simulação, a gente consegue perceber que as linhas de campo elas partem da carga positiva e elas vão para a carga neutra, né? Sempre tangente ao campo elétrico referente à sua trajetória. Então, aqui, inicialmente, eu comecei colocando as informações, né, do experimento, e aqui eu fui regulando justamente cada propriedade aqui das criações do Ansoft, né, o cilindro, a placa em si, e fui adicionando as coisas e colocando aqui as suas respectivas medidas nos seus respectivos lugares. Adicionei os dois cilindros dentro da placa. Depois coloquei os pinos aqui referente às medidas de raio e também da questão da condutividade. Coloquei algumas coresinhas também, né, para diferenciar também cada material. Por fim, adicionei as voltagens referentes aqui a cada material aqui de cada cilindro. E aqui a gente consegue obter os resultados. Tá? Aqui a gente tem a tabelinha também do Ansoft, né, que ele dá, referentemente aqui a cada vetor. E foi basicamente isso. Né? Aqui a gente percebe, mais uma vez reforçando, que dentro desse experimento aqui, dessa primeira simulação, aqui no caso ficou sempre tangente ao campo elétrico referente à sua trajetória. Então aqui a gente vê que a angulação aqui ficou, obviamente, né, desse material, ficou bem maior do que se comparado com esse outro aqui. Agora a simulação de número 2 seria basicamente o quê? Né? Simulação de número 2 seriam duas cargas em placas paralelas, também de 0 a 10 volts, submersas a um óleo, e é basicamente isso. E aqui, a mesma coisa, né? Fui criando aqui dentro do Ansoft, cada material, fui colocando aqui as medidas e tudo mais. E por fim, o que a gente consegue perceber com a mesma tabelinha aqui do Ansoft? A gente consegue perceber que as linhas de campo elas partem da carga positiva para a carga neutra também, né? Assim como na última simulação. E a gente percebe aqui que no centro da placa terão vetores paralelos e uniformes também no campo elétrico. Né? A gente consegue perceber isso aqui através tanto dessa tabelinha quanto do próprio deslocamento aqui da figura. Tá? E a gente também consegue perceber que nas pontas da placa, né, nas bordas aqui da placa, o efeito ele acaba ficando caótico. Por quê? Porque as linhas elas têm uma maior dificuldade, elas têm mais dificuldade de encontrar a menor distância até a placa neutra. Então, por isso que acaba ficando algo bem caótico aqui, né? Eu diria até mesmo um pouco desproporcional. Referente à simulação de número 3, seria basicamente o quê? A simulação de número 3 é uma placa plana, aliás, são duas placas, né? Uma placa plana e outra pontiaguda, que no caso elas estão paralelas com cargas de 0 a 10 volts. E elas também estão submersas a um óleo. Então aqui é a mesma coisa, estou colocando aqui
os materiais, né, no Ensoft, colocando suas respectivas cores para a gente conseguir diferenciar também, colocando as medidas. E aqui, o que a gente consegue perceber, né, dentro dessa simulação? Aqui a gente consegue perceber que tem uma densidade maior das linhas de campo, que no caso elas estão na ponta do eletrodo, né? E o campo elétrico, ele acaba ficando mais intenso na ponta justamente por conta disso, porque há uma concentração maior de densidade, né? Se a gente acompanhar aqui através dessa tabelinha aqui também, há uma concentração maior de densidade justamente na ponta do eletrodo. Então, acaba ficando mais intenso aqui justamente na ponta da placa o campo elétrico. E aqui, para finalizar, a simulação de número 4, que acabou sendo a mais difícil, né, na minha opinião. Deixa eu pegar minha colinha aqui. A de número 4 são duas placas paralelas, e cada uma possui carga de 0 e 7 volts. E elas também estão submersas a um óleo, né, assim como as outras. E a placa condutora, ela é retangular vazada. Aqui, passando aqui, foi adicionando também as coisas, assim como no outro, colocando cores para diferenciar também o que é cada coisa, cada material, cada componente, colocando as medidas e os valores. Perfeito. E aqui, o que a gente consegue perceber, né? Aqui a gente consegue perceber que esse condutor, ele é um condutor perfeito, né? Essa placa condutora é um perfect conductor, e nota-se também que tem um efeito de borda, né? Através dessa condução aqui da placa, há um efeito de borda aqui no nosso componente, na nossa simulação. E isso faz com que as linhas de campo, as linhas de campos, né, elas partam da carga positiva para a carga neutra também, e não atravessem a placa condutora. Então aqui a gente percebe que essas linhas, elas não atravessam, né? Elas chegam em determinada medida aqui e elas param, né? Elas vão até essa determinada medida, ao invés de simplesmente atravessar toda a placa, seja para um lado, seja para um outro. Bom, e sobre as simulações foi basicamente isso, né? Espero ter esclarecido tudo. Bem, como vocês puderam perceber nos vídeos, o nosso primeiro experimento foi sobre o multiplicador de tensão usando um piezoelétrico. O objetivo era multiplicar a tensão desse piezoelétrico e obter uma tensão de no mínimo 20 volts. Nós utilizamos 22 capacitores eletrolíticos. Foram utilizados os eletrolíticos porque eles são capazes de segurar a carga por mais tempo, facilitando então esse experimento. Nós utilizamos um conector Sindown, na verdade dois, na montagem do experimento, já que nós não tínhamos protoboard, mas funcionou de maneira adequada, sem grandes problemas. Como foi possível ver no vídeo, nós utilizamos diodos em série, 2 diodos em série em cada conexão. Mas isso foi somente porque nós estávamos reutilizando os diodos utilizados em outro experimento, que era o experimento da resistência dielétrica do ar. Então não era necessário utilizar diodos em série para esse primeiro experimento, mas como nós já tínhamos soldados 2 diodos em série, nós simplesmente reaproveitamos. A tensão que nós alcançamos no final foi de 21,1 volts na tentativa gravada, que foi suficiente para completar esse experimento. Olá, tudo bem? Meu nome é Pedro Dionísio e, como já devem ter falado, eu fiquei responsável para contar um pouquinho mais sobre a balança capacitiva.
Essa parte do experimento consistia de utilizar um capacitor que a gente construísse para aferir a massa de outros objetos com uma amostragem que a gente já tinha feito anteriormente. Então a gente fez com um capacitor plano, como esse aqui, esquematizado aqui. E nesse caso, a capacitância desse capacitor, ele é medido como a carga dos capacitores dividido pelo potencial entre eles, mas isso é muito difícil de medir. Então a gente fez com o produto da permissividade elétrica do meio, do dielétrico, que nesse caso aqui era o ar, vezes a área das placas dividido pela distância entre elas. Tá? A gente colocou dessa forma porque existiam umas esponjinhas aqui, né? A gente colocou dessa forma porque ao colocar um peso em cima de uma das placas, uma placa estava apoiada na mesa, a outra placa estava por cima do aparato inteiro, e colocando um peso em cima a gente consegue diminuir a distância entre as placas e com isso diminuir a distância a gente diminui o denominador, então aumenta a capacitância. E essa variação de capacitância faz com que a gente consiga aferir a medida de massa daquele corpo. A gente utilizou duas placas de madeira de mais ou menos 10 centímetros por 12 centímetros, nessa proporção aqui. E a gente envolveu elas com papel alumínio para que o condutor ficasse ali exercendo o papel de placa de capacitor. E a gente também colocou 5 bloquinhos de esponja de cozinha mesmo, com só a parte amarelinha, né, que ela tem essa elasticidade, e a maior parte do capacitor era preenchido com ar. Isso gerava como se fosse um capacitor associado em paralelo, mas a influência das esponjas é muito pouca porque o tamanho da camada de ar era bem superior às partes de esponja. A gente também colocou aqui, não sei se dá pra ver direito, que tem um papelzinho aqui em volta, que está entre a placa de baixo e as esponjas. A gente colocou ali para evitar que a placa de cima encoste na placa de baixo e não tenha curto-circuito quando a gente aumentasse o peso. Ok. A gente colocou as esponjas também porque, justamente pela elasticidade que elas têm, elas conseguem restituir-se quando a gente tira o peso, né? E quando a gente tira esse peso, a esponja volta para a posição inicial e a capacitância do capacitor, que é razoavelmente grande, né, do capacitor volta à capacitância anterior e a gente consegue manter esse paralelismo nas medidas e regularidade. Também a gente colocou um capacitor que ele era maior para suportar pesos maiores e ter maior sensibilidade, porque quando você tem mais área, ao colocar um peso, você exerce menos pressão. Exercendo menos pressão, a variação de altura é menor. E quando essa variação de altura é menor, a gente consegue ter mais medidas precisas de capacitância. A gente também utilizou um capacímetro do laboratório de eletrônica, de circuitos eletrônicos 1. E a gente colocou um polo em cada placa, colocando em posições opostas, né? Colocamos um aqui em cima na frente, o outro ali embaixo atrás, para evitar ao máximo que tivesse chance de acontecer um curto-circuito. E a gente ligou isso num capacímetro que tinha 3 casas decimais de precisão em nanofarad, então era um capacímetro bem preciso, mas mesmo assim a variação de capacitância entre cada uma das medições era diferente, era bem pequenininha, era cerca de milésimo de nanofarad, né? Praticamente picofarad. Enfim, a gente fez esse aparato, deixou ele o mais barato que a gente conseguiu, e a gente colocou uma garrafa Tupperware vazia em cima e aí mediu a capacitância. A gente anotou. E aí a gente foi adicionando água no interior dessa garrafa a aproximadamente cada 15 gramas. Isso porque como a esponja ela não funciona como uma mola linear, né, a gente teria cada vez menos variação de distância para mais peso. Então a curva ficaria nesse formato, né? Ela cresce muito rápido no começo e demora para crescer mais depois. Então a gente tem que usar intervalos de massa
pequenos para que a gente consiga fazer uma tabela e interpolar os valores médios que a gente tem no, no medidor de capacitância. Então a gente, com o auxílio de uma outra balança que a gente sabia que estava bem calibrada, a gente media a massa, anotava a massa, media a capacitância correspondente àquela massa e anotava aquela capacitância. E assim a gente fez uma tabela com muitos valores foi aproximadamente 70 gramas até praticamente 1 quilo, até uns 700, 800 gramas, e de 15 em 15 gramas isso, né? E então foi bem satisfatório, a gente conseguiu fazer depois de muito trabalho. E, e é essa a teoria por trás. A gente aumenta o peso, então a distância diminui, diminuindo a distância, a capacitância aumenta. E aí, medindo a capacitância, a gente consegue aferir a massa baseada na interpolação de dados que a gente mostrou anteriormente. Como mostrado no vídeo anteriormente, a gente primeiramente tentou usar capacitores eletrolíticos e a gente tentou usar eles, soldamos eles, né, de modo em circuito em série, só que a gente não estava conseguir capacitância o suficiente para que a capacitância se multiplicasse, né, ao longo do circuito. Então, por conta do efeito Joule, porque o eletrolítico ele perde mais energia do que o cerâmico, né, durante o processo de multiplicação. Então a gente desfez todo o processo e montou novamente com capacitores de cerâmica, né, e conseguiu usar ali uma bateria num ambiente muito bem controlado, uma bateria de 9 volts, né, que fez com que a gente resultasse nessa quebra da rigidez do ar, de rigidez dielétrica do ar, né. Então a gente acabou ligando a lâmpada de LED também por causa do campo eletromagnético, né, que foi gerado por essa descarga, né, esse mini raio que a gente conseguiu realizar no nosso experimento. Bem, agora nós vamos fazer um pequeno fórum de discussão para debater o que aconteceu nos experimentos, como foi essa experiência para a gente e um pouquinho dos detalhes, um pouco mais das aulas experimentais. O primeiro experimento foi o do multiplicador de tensão com um piezoelétrico. E o objetivo era pegar a tensão alternada gerada pelo piezo, né, batendo no piezo, e essa tensão ser multiplicada, e o objetivo era chegar a 20 volts, pelo menos 20 volts, como vocês já viram no vídeo que a gente deixou anteriormente. Então, eu achei muito legal o experimento, foi bem difícil de conseguir fazer, né? Deu muito trabalho, destruímos vários piesos, mas eu acho que faz parte. A verdade é que foi um experimento um pouco complicado, né, na minha opinião, feedback, porque no começo a gente não estava conseguindo obter aquela determinada tensão, né, porque a gente estava tendo problemas relacionados, não sei dizer exatamente se eram os capacitores, se era a solda, se era o próprio componente que interligava os dois, mas no final acabou dando tudo certo, né, e a gente conseguiu fazer justamente o que era a proposta do experimento, era justamente a gente dividir o circuito em duas partes, né, se considerarmos, no caso, parte A e B, e no caso seriam partes ali que seriam fechadas com chaves. Então, a corrente, ela percorreria justamente todo esse quadrado, indo do maior potencial para o menor. E, no caso, isso faria com que os capacitores eles ficassem polarizados. E, no caso, para a voltagem de saída, a gente usaria justamente a segunda lei de Kirchhoff, que é justamente a soma dos potenciais elétricos, que no caso seriam ao longo do circuito, né, fechado, teria que ser igual a zero. Então, com isso, a gente teria justamente que a voltagem do capacitor, do segundo capacitor ali usado dentro da corrente, seria 2 vezes o VI, que é justamente o dobrador da tensão, né? A tensão ela seria dobrada. E no final acabou que a gente conseguiu fazer experimento justamente obtendo ali capacitores, diodos e justamente as próprias chaves capazes de fazer com que a tensão ela fosse dobrada. Uma coisa que eu achei muito interessante também no nosso experimento foi que, assim, a gente conseguiu ter a dimensão real de, tipo, o tipo do uso que a gente pode fazer dos capacitores no nosso dia a dia, né? Porque, assim,
A princípio, eu nem esperava que fosse dar certo, né? Deu tudo certo, ainda bem que a gente conseguiu fazer o experimento bonitinho, porque como eu não tinha muito conhecimento, assim, do que era o capacitor, né? De como a gente usava ele, eu percebi que, tipo, só por um simples movimento, sabe? Mecânico mesmo que a gente gerava, a gente tinha a capacidade de gerar uma corrente elétrica, de armazenar essa energia, né? E multiplicar ainda o potencial de armazenamento dessa energia que a gente usou no experimento, né? Então, assim, isso mostrou pra gente o quão importantes são os capacitores, né? Em todo dia, tipo, tudo que é eletrônico que a gente usa hoje em dia tem capacitor, né? Tipo, desde uma calculadora, um microchip, até, tipo, computadores, micro-ondas e, enfim, inúmeros eletrodomésticos que a gente tem. É, a gente conseguiu perceber, tipo, quão grande, né, é o uso e a importância desses objetos no nosso mundo atual, principalmente atual, né, que a gente tem um uso gigantesco de diversos tipos de tecnologia diferente, eletrônicos. Sim, sim, é verdade. Foi um experimento bem complicado de terminar, né? Ele a princípio era simples, perdão, ele era simples de ser executado, os princípios por trás não eram muito complicados, né? Simplesmente passa a corrente, carrega um capacitor, mas o diodo não permite que volte a corrente, então a carga permanece armazenada no capacitor e esse acúmulo de carga ao longo do circuito faz aumentar a tensão, né? Mas foi bem trabalhoso porque a gente teve que testar com mais de um tipo de capacitor. A gente tentou com um capacitor eletrolítico, com não eletrolítico, com o cerâmico, com não cerâmico. E também a gente começou tentando soldar os capacitores nos diodos e não estava dando tão certo, porque a gente não conseguia chegar na voltagem que precisava, então a gente mudou para uma série de conectores sindais, né? Para conseguir colocar mais capacitores e mais diodos sem precisar gastar o estanho para solda. E depois que a gente conseguiu montar, a gente usando bastantes capacitores, a gente foi lá com o transitor piezoelétrico, apertou bastantinho e haja resistência física para ficar apertando com alta frequência e com uma força razoável por bastante tempo, a ponto de carregar os capacitores, né? Foi, foi no mínimo divertido esse experimento. Então, agora para o próximo experimento, a gente vai falar do experimento da balança capacitiva. Foi um experimento que também a gente demorou bastante para conseguir, deu bastante trabalho, porque no começo a nossa interpolação dos dados não estavam batendo, mas tudo bem, deu certo no final, foi um experimento bem legal também. E esse sim, mais do que o primeiro, eu acho que é um exemplo claro de como a gente consegue aplicar essa parte de eletromagnetismo diretamente na vida real e em produtos, em coisas usáveis. Assim, a gente conseguiu montar com materiais bem simples, tirando o capacímetro, né? Mas tirando o capacímetro foram materiais simples que a gente acha talvez em qualquer supermercado e a gente conseguiu montar uma balança funcionando. Claro que para pouco peso, né? Mas mesmo assim foi muito legal e deu certo e eu acho que o meu comentário é esse, que como com coisa simples, usando um pouquinho de ciência e de eletromagnetismo, a gente consegue achar já coisas funcionais e úteis no dia a dia. Bom, a verdade é que, na minha opinião, esse foi o experimento mais complicado de a gente conseguir fazer, porque ele é um experimento que teve interferências, muitas interferências no caso, né? Porque a balança, justamente, como a gente usou materiais que são de fácil acesso, por exemplo, papelão, papel alumínio, madeira, o próprio peso ali da garrafinha de água, né? Que é uma coisa assim bem trivial hoje em dia. Isso fazia justamente por ser um material mais comum, mais de fácil acesso, ele tivesse mais interferências, né? Então, a gente teve interferências como, por exemplo, o próprio vento, ele acabava interferindo quando a gente ia fazer a interpolação computadorizada. Então, isso era algo que a gente teve que... Isso foi algo, né, inclusive, que a gente teve que se atentar durante o experimento. E aí, o que que a gente acabou fazendo, né, em relação ao vento? A gente acabou justamente colocando uma barreira humana, né, justamente para evitar que o vento ele acabasse atrapalhando ali a nossa pesagem e justamente a nossa interpolação. Porque o papel alumínio, no caso, ele ia soltando ali da placa de madeira e isso fazia com que a gente obtesse dados errados. Só que a gente foi percebendo essas coisas, a gente foi se readaptando, né, a cada momento ali, a cada pesagem, a cada interpolação que a gente ia fazendo. Isso foi fazendo com que justamente a gente entendesse quais que eram os nossos problemas, o que que a gente estava errando
e no final acabou dando tudo certo. E, na minha opinião, é um dos experimentos mais úteis, né? Porque a gente consegue perceber justamente o porquê de a gente aprender, né? O porquê da gente entender quais que são as necessidades do eletromagnetismo. E com coisas completamente simples, né? Coisas que a gente não precisa importar material, coisas que a gente não precisa pagar muito dinheiro, ou então coisas desse tipo, sabe? Porque são materiais ali que a gente usou justamente de fácil acesso. Isso fez com que a experiência ela acabasse ficando mais incrível, né? Eu diria, mais fácil acesso. No meu caso também, tipo, a visão que eu tive foi que esse realmente foi o mais difícil dos experimentos que a gente fez, né? Porque, como o Lucas, ressaltando o que o Lucas disse, né? Tipo, tem muita coisa que pode interferir, né? E, tipo, tem o fator do vento, tem o fator de como a gente estava dispondo, né? As placas uma sobre a outra, do tipo do dielétrico que estava ali, né? Tipo, no nosso caso, a gente acabou tendo que utilizar o ar, né? Mesmo, mas se a gente não tivesse deixado elas, tipo, tão próximas, o ar com certeza interferiria, o próprio ar, sabe, que seria o dielétrico, interferiria ainda mais por causa do vento, né? Mas, assim, a questão da disposição das placas, né, também foi algo que impactou muito na hora das nossas, das nossas aferições, né, quando a gente foi aferir a massa das garrafas várias vezes. É, a gente tentou, no final, também não ver, né, a quantidade de líquido que tinha na garrafa para, tipo, não ter dimensão da noção, né, do peso que a gente poderia obter através da interpolação depois, né, que seria o caso da nossa experimentação sem tentar ter nenhum tipo de visão enviesada, né, sobre aquilo. Tipo, não, agora a gente tem mais massa, a gente tem menos massa, não dava para ter certeza ali, só que a gente conseguiu ver pelos números, através da interpolação que a gente fez, que deu tudo certo, que a gente conseguiu definir certinho quanta massa a gente tinha depois. E isso mostra também, tipo, assim como o Rodrigo falou, tipo, como instrumentos tão simples, sabe, tipo, com um caráter tão é, assim, coisa muito fácil que qualquer pessoa pode fazer isso em casa, sabe? Com exceção do capacímetro, mas é totalmente possível de ser feito, tipo, é uma coisa simples que dá pra. Se tiver muito mais tecnologia envolvida, isso vai ser algo muito mais bem desenvolto, vai ter uns avanços enormes pra gente, como sociedade. Sim, sim, é verdade. Era um outro experimento que era para ser super simples e ele foi mais complicado do que deveria ter sido. Acho que justamente como o Lucas falou, dessa muita interferência que a gente tinha, né? E falta de precisão na repetição dos dados, né? Na repetição dos processos para obtenção dos dados. Foi bem trabalhoso, mas a gente conseguiu uma balança com precisão de 4 gramas, né? Teve uma vez que a massa ferida na balança digital era 466 gramas e a medida que a gente conseguiu pela nossa balança capacitiva foi de 470 gramas, né? Então, um valor bem próximo aí, acho que foi mais do que um sucesso. E uma coisa que eu notei foi que oh, a esponja ela demorava para restituir. Então a gente tinha que praticamente desmontar a balança para esperar a esponja voltar, para depois colocar a balança de volta, verificar que estava com a mesma capacitância inicial, para depois fazer essa aferição e para cada uma das amostras que a gente fez isso, a gente teve que reconstruir a balança, né? Foi bem trabalhoso, mas recompensador também. Bem, o próximo experimento foi mais uma vez com multiplicador de tensão, só que dessa vez a gente pegou um circuito de uma raquete de matar inseto e usou ela como a nossa fonte de tensão alternada, nossa fonte alternada, né? E esse foi um que deu muito trabalho também. Na verdade, todos deram trabalho, a gente quebrou bastante a cabeça, mas esse a gente tentou muito tempo, a gente não conseguia acertar, demorou para perceber que a própria placa da raquete já tinha um multiplicador de tensão que a gente tinha que tirar para manter a corrente alternada. Então, trocamos bastante coisa e no final deu certo, conseguimos acender o neon, a lâmpada de neon com as antenas. E para mim foi um experimento bem legal também. Tomei uns choques, mas nada muito sério e, e foi muito bom. Bom, eu diria que, na verdade, esse foi o experimento mais legal, porque ali você conseguiu compreender várias coisas, várias dúvidas, né? Principalmente que a gente sai
da própria teoria de eletromagnetismo, a gente pensa, meu Deus, como que tal coisa funciona? E nesse experimento em específico, a gente conseguiu atingir objetivos, atingir resultados ali que acabaram tendo uma fácil compreensão ali para a gente também, mas vieram várias outras dúvidas, né? Tipo, como que essa lâmpada de neon acendeu? Como que essa antena ela funciona para acender isso aqui? Então, foi para a gente o experimento mais legal justamente por conta disso, porque várias dúvidas foram surgindo e a gente foi respondendo justamente durante o experimento, né? A questão da ruptura ali de elétrica, do ar e tudo mais. Então, a gente conseguiu compreender justamente que a formação das descargas elétricas atmosféricas, né? Tem uma medição para isso, inclusive, que varia de material para material, que no caso tem o ar, tem a borracha, tem o papel, tem, sei lá, o quartzo. A gente consegue entender que justamente todos esses materiais, todos esses componentes, eles têm a sua determinada rigidez dielétrica, né? Então, através desse experimento, a gente conseguiu compreender o porquê da variação de cada material, o porquê que cada material tem uma rigidez dielétrica específica. E esse foi o mais legal justamente porque eu também acabei tomando uns choques, né? Isso é fato, até hoje eu tenho algumas marcas, né? Nada muito sério, mas na minha opinião foi o mais legal justamente por isso, porque foi o que a gente talvez tenha mais quebrado a cabeça tentando compreender as dúvidas que foram surgindo durante o experimento, justamente por ser um dos experimentos mais legais. A parte mais interessante que eu achei dessa parte do experimento foi que a gente, tipo, eu não imaginava que a gente ia conseguir, com uma ferramenta tão simples assim, sabe, conseguir romper a rigidez do ar, sabe? Porque, tipo assim, romper a rigidez quando a gente rompe a rigidez do ar, a gente tá basicamente criando um relâmpago, né, por assim dizer. Então, assim, por exemplo, quando relâmpago, né, tipo, tá chovendo e tal, existe a diferença de potencial ali entre o solo e as nuvens, né, tipo, ocasiona um relâmpago, né, que totalmente quebra essa barreira de rigidez do ar e, tipo, ocasiona, né, expelindo luz, som, enfim. E a gente fez isso, obviamente, numa escala muito menor, né, com intensidade muito menor também, mas eu achei isso incrível porque não só como a gente conseguiu fazer isso usando de uma pilha, né, de 9 volts, só que a gente conseguiu fazer com que parte dessa energia fosse transferida também e captada por essa antena para ligar a lâmpadazinha de LED, né? Então, assim, isso ainda assim mostra que, tipo, a gente consegue recriar alguns fenômenos que acontecem na natureza, só que em um ambiente muito mais controlado. Sim, exatamente. Eu concordo com o Yuri quando ele fala que é literalmente um relâmpago que está sendo formado na nossa frente, né? Claro que bem pequenininhos comparado com os relâmpagos que a gente vê nas nuvens, mas é muita tensão. É diferença de potencial muito alta para que isso aconteça e vendo na nossa frente, a gente fazendo com as nossas mãos foi bem empolgante. E também eu achei muito mágico a gente conseguir ver o LED acendendo à distância, né? Porque a gente colocou as duas placas com papel alumínio servindo de antena para ligar um LED, né? E ligamos o LED a 20 centímetros de distância de onde estava sendo aplicada a tensão alternada, né? Isso mostra que a transferência de energia pelo campo funcionou para transferir a diferença de potencial para o LED. Foi muito legal quando funcionou, a gente comemorou bastante. E também forma um arco bem bonitinho, achei fofo. Apesar do barulho ser um pouco irritante, eu gostei de ter visto o relâmpago ali na nossa frente, né? Bem, então para o último tema do nosso fórum de discussão vai ser sobre a parte feita no Ansoft Maxwell, que é o software de simulação que a gente já tem usado há um tempo já na disciplina, e as simulações foram bem legais também sobre linhas de campo. E para falar um pouco mais disso, o Lucas vai falar um pouquinho mais sobre essa parte para nos ajudar aqui nesse fórum de discussão. Bom, então para a gente entender basicamente toda a questão da simulação, a gente conseguir fazer uma simulação de qualidade, inclusive, a gente precisaria justamente compreender o que é o campo elétrico, né? Então a gente percebeu ali que o campo elétrico, obviamente, como a gente aprende na teoria, a gente acabou colocando em prática também, o campo elétrico ele é uma propriedade física do espaço que, no caso, ele fica ao redor das cargas elétricas. Então, através desse conceito, né, dessa propriedade, a gente conseguiu fazer as nossas experiências, a gente conseguiu justamente colher os nossos resultados, de maneira que a gente conseguisse entender o que cada um deles queria dizer. Nosso primeiro experimento
foi de 2 cargas pontiformes de alumínio, que a gente colocava elas em formato circular. A primeira teria ali uma carga de 0 volts e a segunda de 10 volts. Lembrando que todos esses experimentos dessas simulações, eles eram justamente experimentos que acabavam submersos a um óleo de propriedades específicas. Então ali a gente colocava a permeabilidade, a condutividade e outras propriedades, como por exemplo cores, né, que foi muito importante que a gente usou nas simulações, a gente colocar cada material de uma cor, não para embelezar ou enfeitar ou nada do tipo, mas justamente para a gente ter uma organização durante a nossa simulação. Então, é muito importante, né, inclusive, a gente fazer isso, justamente para a gente saber o que cada material quer dizer, o que é esse material, o que ele transmite, quais que são as suas propriedades. Então, a gente foi dividindo justamente através das cores, que acabava ficando uma compreensão muito mais fácil. O segundo experimento ele seria referente justamente a 2 cargas, que elas eram paralelas, 2 cargas em placas paralelas, uma de 0 volts e outra de 10 volts. E lembrando que ela também foi submersa em óleo, né? Todos, igual eu falei, todas essas simulações foram submersas em óleo. E lembrando que todas essas simulações também, as linhas de campos, elas partiam justamente da carga positiva para a carga neutra. Então, a gente percebia justamente que tinha, em algumas simulações, um determinado efeito caótico, justamente porque as linhas de campo, elas tinham uma maior dificuldade de encontrar a menor distância até a placa neutra, justamente por conta que a carga positiva da linha de campo, ela saía justamente para a carga neutra. Já no nosso terceiro experimento, né, na nossa terceira simulação, era justamente uma placa plana e outra pontiaguda, né? Eram 2 placas, uma plana e outra pontiaguda. E elas possuíam cargas ali de 0 volts e 10 volts, mais uma vez submersa a óleo também. E nesse experimento, ele acabou sendo acho que foi o segundo mais complicado, justamente porque a tabelinha do Ansoft, ela estava meio que bugada, né, entre aspas, tipo, ela não estava mostrando o valor ideal, mas aí depois acabou configurando e de certa forma ficou algo bem tranquilo para a gente conseguir compreender também. E nesse experimento, nessa simulação, a gente percebeu justamente que tinha uma densidade maior das linhas de campo na ponta do elétrodo, justamente por conta das placas elas serem paralelas. E isso fazia justamente com que o campo elétrico ele ficasse mais intenso na ponta ali da nossa simulação, na ponta das placas. E para finalizar aqui, a última simulação seria referente a 2 placas paralelas, uma com carga de 0 volts e a outra com carga de 7 volts. Mais uma vez submersas a óleo também, a um óleo, né, um óleo específico. E a placa condutora, ela ficava no centro, né, tinha uma placa condutora no centro, retangular, vazada, e ela era considerada justamente uma placa condutora perfeita, né? No caso seria Perfect Conductor. E nisso também ela possuía um efeito de borda, né? Porque isso fazia com que as linhas de campo elas partissem do campo da carga positiva para a carga neutra e elas não atravessassem a placa condutora, justamente porque essas linhas de campo elas batiam de frente ali com a placa condutora e isso fazia com que elas não atravessassem a placa por inteira, né? A placa paralela por inteira. E esse foi mais difícil justamente porque ele acabou sendo mais demorado, tinha mais detalhes também, um pouquinho mais de medições que a gente tinha que realizar também. Mas, de certa forma, todas as simulações elas acabaram sendo feitas de maneira bem satisfatória. Como o Lucas acabou de explicar, a simulação não tem muito segredo. E eu concordo 100% com o que ele falou, não tenho nada a acrescentar, até porque eu gostaria de ter ficado com parte das simulações para fazer, mas o meu computador não dá conta, né? Meu processamento, minha placa de vídeo não aguenta o que é solicitado pelo Ansoft, então fico feliz que a gente tenha conseguido fazer com outro computador. Gostei bastante dessa parte também. Bem, nós chegamos aqui à parte final da nossa apresentação. Nós agradecemos pela atenção de todos e esperamos que vocês possam ter aprendido um pouquinho mais e entendido um pouco mais sobre os processos deste projeto. Bem, ao longo desse trabalho, nós exploramos as propriedades dos capacitores, como sua capacitância, carga e descarga e a forma como influenciam o comportamento dos circuitos. Através desses estudos, podemos compreender como os capacitores podem ser utilizados em conjunto com os multiplicadores de tensão para obter resultados desejados em termos de tensões elevadas e eficiência do circuito.
É importante ressaltar que o uso de capacitores e multiplicadores de tensão requer cuidado e conhecimento técnico adequado. A manipulação de tensões elevadas envolve riscos e medidas de segurança devem ser aplicadas, como o uso de luvas e cuidados na hora de ligar e desligar os circuitos, ainda mais porque os capacitores eles acabam segurando essa carga e podem causar a descarga mesmo com os circuitos desligados. Além disso, a escolha adequada dos capacitores e a compreensão de suas características são fundamentais para o funcionamento correto dos circuitos. Aqui estão nossas referências. Nós agradecemos mais uma vez pela atenção de vocês. E é isso. Muito obrigado.